Amém? Esses jovens assoviaram aí, você viu? Ser líder de jovens tem dessas coisas. Um dia estão me amando, outro dia estão me chamando de careca. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Cadê os visitantes? Levante as suas mãos aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sintam-se em casa, a casa de vocês. Não é não, gente? Nós não somos uma família? Desse lado de cá tem visitante? Oh, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém. Um prazer enorme cultuar ao Senhor junto com vocês nessa noite. Hoje pela manhã nós estávamos aqui e Deus nos visitou nesta manhã. E que esse mesmo Espírito que estava aqui de manhã, que Ele possa vir aqui nesta noite e tomar conta do seu coração, dos seus olhos, da sua visão. Quero convidar você agora neste momento a fechar os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite pedindo ao Senhor que nos dê mais uma vez a graça de ouvir a Tua doce palavra nesta noite. Queremos sair daqui, Jesus, cheios do Teu amor, cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo, Jesus. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos Te ver, queremos Te tocar, Te sentir. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquei com a responsabilidade de trazer a palavra hoje. Nosso pastor Oséias, ele está pregando na primeira igreja batista de Guarapari. E aí ele está usando aqui, né, Jedson, os subordinados dele. Os discípulos. E nós estamos aqui com um propósito, com uma missão. A palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos é uma palavra que tocou primeiramente no meu coração. A mensagem que eu estou para falar para vocês nesta noite foi uma mensagem que antes o pastor Oséias trabalhou comigo. Nós conversamos, nós dialogamos. E tudo aquilo que eu for falar com vocês hoje é como uma mensagem. Uma mensagem daquilo que Deus revelou ao nosso pastor. O pastor passou essa responsabilidade para mim. E eu estou aqui hoje com vocês, amém? E a mensagem desta noite é isso daqui, ó. Proteja a sua visão espiritual. A visão é dada por Deus. Os sonhos são dados por Deus. Ele passou para o líder desta igreja e hoje nós estamos caminhando rumo ao objetivo final, rumo a esse propósito. Mas tudo partiu de uma visão. Quero declarar aqui nessa noite que você entrou aqui, você sentou neste banco, você cantou estas canções ao Senhor e você está diante de uma igreja com propósitos. Você está aqui nesta noite participando de um culto, de uma igreja que vive a visão do Senhor. Todas as trajetórias, os passos, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, foi porque o Senhor, o nosso Deus, está nos conduzindo. Não é não, irmão Kleber? Deus tem feito maravilhas. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua palavra em 1 Samuel capítulo 11. Se você não quiser olhar aí na sua Bíblia ou no seu celular, a gente vai projetar aqui para você. A gente vai fazer essa leitura aqui mesmo, né? E pode colocar aí, Rafa, o primeiro. A gente está usando uma tecnologia nova hoje. Eu mando uma mensagem para a Rafa com a letra P e ela passa. E eu mando com a letra V e ela volta. Aí eu vou deixar aqui. É porque o pastor Oséias, ele tem os controles, né? O pastor tem as regalias, né, dele, né, Jedson? Eu não tenho, eu sou seminarista. Eu não tenho essas... Mas, vamos lá. Esse texto, ele vai falar sobre o rei Saul. E como foi essa ascensão do rei Saul. E antes de começar a ler com vocês, eu queria só fazer um pano de fundo e falar um pouquinho de como esse rei, ele veio a se tornar rei de Israel, o primeiro rei.
A palavra diz que Samuel estava diante do povo, e o povo estava muito insatisfeito, e vendo os outros povos com os seus reis. E reclamaram com Samuel: a gente precisa de um rei, todos os outros povos têm rei, então a gente precisa de um rei. E Samuel, indignado, ele tentou de todas as formas, não, vocês não precisam de um rei. E ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse para Samuel: eles estão rejeitando a mim, não a você. Dessa forma, Saul, ele havia perdido alguns jumentos, e foi à procura desses jumentos. E durante muitos dias ele não achou. Até que ele chegou num lugar, e alguém falou para ele: olha, tem um homem aqui, um profeta do Senhor, que talvez te ajude. E ele se encontrou com Samuel com a intenção de perguntar a Samuel: Samuel, você que, né, é um profeta de Deus, que está muito pertinho do Senhor, você saberia onde estão as minhas jumentas? Ele foi perguntar isso, só que antes dele chegar para Samuel, Deus falou com Samuel: este é o próximo rei de Israel, ou melhor, o primeiro rei de Israel. E naquele momento ali, Samuel ungiu Saul como futuro rei de Israel. Momentos depois, foram fazer um sorteio entre todo o povo. E nesse sorteio caiu exatamente a tribo de Benjamim. Caiu então depois um outro sorteio, a família de Saul. E depois fizeram um outro sorteio e caiu exatamente em Saul. Mas ele já tinha sido ungido rei. No momento que ele foi sorteado, surgiu o nome dele, ele ficou com medo e estava atrás das bagagens, atrás, né, de algumas coisas. Ele se escondeu diante da responsabilidade que ele tinha. E aí a Bíblia fala que eles pegaram Saul e levaram até Samuel. Mas ele não estava assim, de tudo muito confiante. E a palavra de Deus fala que Saul era um homem alto, forte. Sabe? Imagina, aquele cara bonitão, fortão, altão. Parecido com o irmão Marcos ali. Te dei moral agora, hein? Mas, depois disso, ele é eleito rei, né? Melhor dizendo, né? Ele foi colocado lá como rei. E aí o tempo vai passando. E esse momento agora é exatamente o momento depois que ele assumiu o trono de Israel. Só que esse reino, ele nunca teve um rei antes. Então não tinha um palácio, não tinha nada, não tinha uma construção, não tinha... Esse era o contexto, de um lugar, de um rei que não sabia reinar, e estava exatamente naquele momento, naquele local, sem saber o que fazer. E olha o que aconteceu. Vamos lá. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. E assim humilhei todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou. Gente, o rei de Israel estava trazendo o gado. Você está entendendo o cenário agora? É um cenário de que nem ele sabia o que era rei. Ele não sabia, ele não tinha isso. Ele estava trabalhando no gado, trabalhando na roça, né? Sabe, passar assim na roça, aquela coisa assim da roça, né? Imagina, o pessoal passou, e ele viu o pessoal chorando. Falei: o que está acontecendo aqui? Peraí. E foi esse cenário. O que há com o povo? Pode voltar. O que há com o povo? Por que estão chorando? Perguntou Saul. Então lhes contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, olha isso, gente. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Pode passar, Rafa. Ele apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes
Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Meus irmãos, vocês perceberam que teve uma hora que quando eles estavam sendo invadidos por Naás, sendo tomados, Naás falou com eles assim: vocês querem fazer um acordo comigo? Então beleza, vou fazer um acordo com vocês. O acordo é o seguinte: vocês deixem que eu arranque de vocês o olho direito, para que eu humilhe o povo de Israel. Nesta noite eu quero falar com vocês especificamente sobre esta passagem. E eu queria trazer a sua lucidez agora. Eu queria trazer à sua mente neste momento o porquê o nosso inimigo está preocupado em furar o nosso olho direito. Por que logo o olho? Por que logo a nossa visão? Por que ele está tão interessado nisso? Esse pastor que eu gosto muito, Bill Hybels, ele tem um livro chamado Liderança Corajosa. E um trecho do livro ele diz assim, ó: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. E ele vai falar sobre essa paixão dando o exemplo do apóstolo Paulo. Olha só, em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O apóstolo Paulo dizendo isso. E aí qual é a leitura do Bill Hybels? O que Paulo está dizendo? Acho que ele está dizendo: a partir do momento que recebi a visão de Deus, cumpri-la tornou-se a mais urgente prioridade da minha vida. Quaisquer que fossem meus compromissos pessoais, foram postos de lado em prol das ordens recebidas de Deus. Meus irmãos, um crente de verdade, ele obedece. Um cristão de verdade, ele escuta e vai. Deus mostra o caminho. Pode passar, Rafa. A tecnologia não funcionou, não. Visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. E agora eu quero falar para você o seguinte. Você está me vendo, né? Essa visão que você está me enxergando aqui agora, essa visão física, não é dessa visão que eu estou falando. Não é isso. Não são essas cores. Essa barba talvez mal feita que eu fiz ontem à noite. Esqueci de fazer agora antes de vir para cá. O que Deus quer dizer para você nessa noite é que existe uma visão. Existe algo que Ele quer te mostrar. Existem coisas na sua vida que você não está vendo. Existem situações na sua vida que o inimigo, ele está constantemente te atacando e você não está percebendo. Existem coisas na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, que o diabo ele tem colocado e nós não estamos conseguindo enxergar. Nesta noite, a minha oração é que você, assim como eu, reflita sobre as suas atitudes, as suas ações. Será que eu tenho me posicionado de maneira que os meus olhos estão abertos para enxergar aquilo que o inimigo tem colocado na minha vida? Quem tem filhos aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Assim é o nosso Pai no céu, responsável por nós, nos alertando nesta noite sobre várias coisas. Pode passar, Rafa. Como proteger então a sua visão espiritual?
Primeiro ponto. Compreenda a importância da visão espiritual para o mundo espiritual. E aí eu quero falar sobre algumas coisas com vocês nessa noite. Eu já esqueci do texto, né? Do boletim aí, da mensagem. Quem recebeu aí, os visitantes todos receberam a mensagem impressa? Tem um campo que você vai anotando aí esses pontos, né? Então, o primeiro ponto é esse, a importância. Olha, compreenda a importância da visão para o mundo espiritual. 1 Samuel 11, versículo 2 vai dizer assim, ó. Contudo, Naás, o amorita, respondeu, só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. E assim humilhei todo o Israel. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. As razões pelas quais o inimigo quer roubar a sua visão espiritual. Primeira razão. Fragilizar o seu poder de combate. Pode colocar, Rafa. A primeira coisa que o inimigo quer fazer com você, fragilizar o seu poder de combate. Tem uma imagenzinha aí, mais um, Rafa. Isso, olha, tem essa imagem. Perceba o seguinte, meu irmão, você vê esse soldado, qual é o braço que ele está segurando esse escudo? É o esquerdo, né? E a lança ele está segurando em qual? Direito. A nossa visão está totalmente relacionada ao nosso poder de ataque. A palavra de Deus nos diz que Jesus edificou a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O que o diabo quer fazer com a sua vida é fragilizar o seu ataque. É que você perca exatamente esse poder de ataque que você tem. Sabe qual é o poder de ataque que você tem? A palavra do Senhor. O próprio Cristo que está com você. A segunda coisa. Provocar perda de sua eficiência espiritual. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que é eficiência espiritual. Eficiência espiritual não se refere apenas a fazer mais coisas para Deus, mas fazer coisas certas, com o coração e atitudes corretas. Olha essa imagem, que imagem interessante, meus irmãos. Você tem ali uma esposa, um marido e um filhinho bem no meio. E eu fiz questão de colocar essas imagens porque eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade, sou casado com uma linda esposa que está ali, a Cecília. E Deus tem feito grandes coisas no nosso ministério de jovens. Quem pode dar um amém aí, um glória a Deus aí? Tem uns jovens mais pentecostais, né? Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Em janeiro desse ano, nós éramos 7 pessoas. 7, não é? 7 pessoas. As coisas foram caminhando, de 7 foi multiplicando, o Luiz e a Isabela foi chegando, aí tem um menino ali que está desviado ainda, que não veio, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Mas as coisas foram acontecendo, e de um PG que a gente fazia aqui na igreja, PG é pequeno grupo, teve um dia que deu 33 pessoas no PG, e ninguém conseguia falar nada. Porque todo mundo ficava... Você falava assim, porque Deus amou o mundo. Ixi, já era a conversa dos jovens. Já começava, não, porque isso aqui... Tem umas meninas que gostam de falar, no nosso grupo também, que está aqui. E tem uns meninos também, né, igual o Mateus, que está ali também. E, meus irmãos, naquele dia a gente olhou para o outro e falou assim, precisamos multiplicar. Então a gente multiplicou. Hoje nós temos um PG de jovens na Serra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Nós temos um PG aqui em Vitória, que inclusive é da casa da Rafa que está passando esses slides. E nós acabamos de lançar o PG de jovens casados. Ah, se for aplaudir, aplaude com vontade. Isso é motivo de alegria. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a igreja do Senhor avançando, atacando. E olha que interessante, nesse grupo de jovens casados que, né, a gente teve o primeiro encontro, depois o outro PG que aconteceu foi pós-conexão. E nesse conexão que a gente fez agora,
Eu conheci esse casal maravilhoso aí, Danilo e Janine. Me apresentaram um apartamento ali atrás, aqui do lado da igreja, que eu estou quase alugando para vir para cá. Aí, tá vendo? Deus está fazendo. Eu só preciso de uma grana. Mas vamos lá. Não, um detalhe. Deus dá a visão e também dá a provisão, né? Amém. E, meus irmãos, olhe para essa foto aí. Esse casal, ele pode ser vocês. Um casal que tem um filho aqui na igreja, um casal que está ativo com um monte de coisa na igreja para fazer. Trabalha no louvor, trabalha no Joad, trabalha em um monte de coisa, na cozinha, na recepção, no estacionamento. E aí na igreja é uma máquina. Mas quando chega em casa, é exatamente essa fotografia que a gente tem, olha. Sabe o que acontece, meus irmãos? O diabo quer que você enxergue isso aí como algo normal. É isso que o diabo quer fazer. O inimigo, ele quer furar os seus olhos. Para que você não enxergue exatamente aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Eu quero aqui, nesse altar, dizer para vocês que essa semana, hoje de manhã eu falei isso, eu tenho certeza e convicção de que é para eu falar agora também. Essa semana, essas 2 últimas semanas, eu pedi perdão para minha esposa. Eu estava muito irritado, muito estressado, muito nervoso, grosso. Tem algum homem grosso aqui também, estressado de vez em quando? Cadê os pecadores aí? Tem uns pecadorzinhos, né? Achei que eu era o único, rapaz. Ainda bem que você veio hoje, hein? Você ia ficar sozinho nessa aqui, ó. Mas eu fiquei muito estressado. Aquele estresse, aquela coisa, aquele fogo que às vezes vem na nossa alma, né? Aquela vontade de responder de forma mais ríspida, aquela ignorância. Hoje eu aprendi com meu amigo Hélio uns macetes aqui. Quem é homem aí, gente, ó, o cara tem uns macetes bons. A mulher falou, ele fica quieto. Macete. E nós precisamos enxergar as nossas fragilidades. Eu preciso entender que naquele momento a minha língua está coçando, o meu coração está ardendo de estresse, a minha cabeça está explodindo, e eu preciso aprender a fechar a minha boca e a proteger a minha família de mim mesmo. Só que eu demorei, né? Eu entendi isso depois que eu fui preparar a mensagem. E aí eu tive que pedir perdão. E eu te peço perdão de novo, tá, meu amor? Me desculpa, eu te amo muito. E é engraçado, porque não é só com a esposa, é com a filha. É com os filhos. Quem já deu aqueles piques de estresse com os filhos aí? Né? E eles têm culpa de alguma coisa? A minha filha, por exemplo, ela tem 4 anos. Ela não sabe nem o que ela está fazendo às vezes. Às vezes ela faz um xixizinho na calcinha dela e a gente fica tão estressado porque isso, você fez de novo, não acredito. E, cara, ela é uma criança, né? Imagina como Deus olha para nós. Tantos tropeços, umas pedrinhas tão idiotas que a gente dá uma tropeçadinha e a gente se afunda num poço de amargura, de tristeza, de rancor. E Deus está falando, meu filho, para de fazer essas coisas. Olha para a sua vida, olha o que está fazendo. Não faz isso não. Terceiro ponto. Gerar senso de humilhação e dominação. Olha aí que engraçado, né? Quem já viu uns desenhos animados, né? Esse é o famoso cone da vergonha. Não é? Rapaz, é engraçado. Você botou isso no cachorro. O cachorro, ele pode ser o mais alegre de todos. Ele fica, né? Todo amuadinho. Os veterinários aí, ó. É botar o cone. Fica a dica aí para as mulheres, né? Você quer ver seu marido mais tranquilo? Coloca um cone desse na cara dele. Lá em casa não testou ainda não. Mas quiser testar, tá, amor? Quando eu estiver muito estressado, você bota um cone desse aí. Gente, o diabo quer fazer isso. Vocês perceberam que na mensagem, no texto,
estava falando assim, para que eu humilhe todo o povo de Israel. Ele não queria simplesmente furar o olho, ele queria humilhar. O inimigo, o diabo, ele fica o tempo todo tentando te envergonhar. Ele não quer ver você assim, feliz. Ele não quer ver você, mesmo com muitas coisas para acontecer no seu trabalho, dificuldades, tempestade acontecendo. É natural o quê? Você ficar muito triste, humilhado, envergonhado. O que Deus nos mostra é totalmente o contrário. Ele fala com a gente assim, neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa alegria não são nas coisas, a nossa alegria vem do Senhor. Então quando alguma coisa acontecer com você, não se sinta envergonhado, levante a sua cabeça e dá um sorriso para o céu. Levante a sua cabeça e declare, Senhor, está passando isso aqui, ó. Está acontecendo isso, mas eu não vou deixar isso me envergonhar. Eu vou me levantar. O diabo quer fazer você se humilhar. Quarto ponto. Decretar em sua vida o estigma de derrotado. Quando o povo estava lá, em Jabes, veio aquele exército, eles tinham um rei que ficava no campo. O que eles pensaram? Qual foi a crise? Imagina, estamos cercados. E agora, o que eu faço? Aí eles vão e falam com Naás. Poxa, não tem nada que a gente pode fazer, não mata a gente não. Ele, não, tem, vamos fazer um acordo então. Deixa eu furar o seu olho direito, para que eu humilhe vocês. E eles falam assim, deixa eu conversar com as outras autoridades aqui do povo, me dê 7 dias, que aí eu venho e falo com você. Se a gente não conseguir, talvez, resolver isso de alguma outra forma, aí a gente se rende a vocês. Sabe, meu irmão, você está diante de um exército de potestades, principados, porque a nossa luta é contra isso. Só que olha do seu lado, quem está ali? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Deus está com a gente em todos os momentos. E agora eu quero falar para você uma verdade, que a gente falou no último PG dos jovens na quinta-feira. Se você morrer hoje, quais são as 2 opções que você tem? Fala aí, pode falar. Céu e o inferno. O céu é onde Deus habita. Ruas de ouro, de cristal. Ai, não vai ter choro, que felicidade maravilhosa. Esse é o céu, lindo, maravilhoso, porque Deus está lá. E o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Durante todo o seu dia, durante todos os momentos da sua vida, você é uma pessoa que aqui na terra está vivendo mais com Deus ou sem Deus? Nós achamos que essas opções, elas só acontecem depois que a gente morre. Só que Deus está aqui neste lugar, nesta noite. Ele trouxe o céu para a gente aqui e a gente não está usufruindo disso. E nós fazemos exatamente o oposto. Nós olhamos para esse mundo e já estamos com esse estigma de derrotado, vivendo como se Deus não existisse. Eu sei que é duro, mas tem gente aqui que já vive o inferno. Qual tipo de crente você é? Onde nós estamos agora neste momento? Vivendo o céu ou vivendo o inferno? Irmãos, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Não tem nada a ver com a parte física. Não tem a ver com o que você está enxergando agora. Tem a ver com aquilo que a sua mente se alimenta. Tem a ver com as opções de vida que você escolhe para viver dentro da sua casa, aqui na igreja, no seu trabalho.
E às vezes você está sendo enganado e você não sabe. Pode passar, Rafa. A visão espiritual nos guia e nos mantém no caminho certo. Anota isso aí. Pode passar? Sem visão espiritual, somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Se você tem na sua mão esquerda um escudo e na sua outra mão uma lança, imagina você sem seu olho direito. Toda essa visão periférica sua vai ficar comprometida. A partir disso, como é que você ataca? Você vai ter que estar aqui com o escudo e... Eu, por exemplo, eu tenho um problema nos meus olhos que eu consigo só enxergar com esse esquerdo. E olha que interessante, eu queria fazer algo com vocês nessa noite. Faz um triângulo aí com a sua mão assim, ó, distante de você, um triângulo. E coloca no meio do triângulo a minha cabeça aqui agora, linda aqui, maravilhosa. Eu sou o alvo aqui, ó. Beleza? Coloca assim, ó, beleza? No meio, com os dois olhos abertos. Agora, fechem o olho direito de vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Fechem o esquerdo. Algum você ficou sem enxergar. Não ficou? Essa é a nossa precisão. É isso que o diabo quer fazer conosco nessa noite. Que você saia daqui sem sua precisão. Mas o nosso Deus está aqui neste lugar e o que Ele quer fazer com você é abrir os seus olhos espirituais. E para falar e mostrar isso para você na prática, pode passar, Rafa. Quem são essas figuras que vocês estão vendo aí? Pegou aí? Sabe quem é? Sansão. Do lado de cá, você vê um Sansão meio amuado ali, dormindo, né? Meio magrinho também. Parece o Rafa. Esse Sansão aí está muito... né? Se fosse o Iago ali, né? A gente poderia até... Mas Sansão está ali magrinho. E aí a Dalila está ali com a tesoura na mão para cortar os cabelos de Sansão. A Janine, por exemplo, cortou os cabelos do Danilo. Ele ficou fraco, né, Danilo? É porque, né, careca pode zoar careca. Careca zoa careca, né, gente? Então, não tem crise, não. Mas, meus irmãos, aí eu te pergunto, naquela cena lá, quem conhece a história, Sansão, ele tinha uma menina, uma namoradinha, e aí essa namoradinha, ela manipulava ele, ela, né, era de outro povo inimigo de Israel. E aí ela fez ele dormir lá e ele cortou os cabelos dele, depois que ele contou o segredo da força dele. E aí então eles se apoderaram de Sansão. E o texto diz, quer ver? Pode passar, Rafa. O texto diz, olha, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então o que acontece? Vocês acham que a cegueira de Sansão só aconteceu quando lhe furaram os dois olhos? Ou foi antes, quando o inimigo estava exatamente tramando, fazendo e manipulando e construindo, arquitetando? Qual foi a cegueira espiritual de Sansão? Dar ouvidos àquilo que o diabo estava fazendo antes. Furar os seus olhos físicos realmente foi uma tragédia. Mas ele já estava cego bem antes. Essa é a cegueira que o diabo quer trazer para a sua vida. Esse é o destino da pessoa que faz a opção de viver sem Deus. Pode passar, Rafa. Como proteger, então, a sua visão espiritual? Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Conheça as estratégias de Satanás para roubar a sua visão espiritual. E dessa maneira, você vê duas fotinhas ali, ó, que está relacionado, né, a um computador. Você vê um cadeado ali na mão do computador ali, o pessoal que joga muito joguinho aí do computador.
Tem uns jovens aí que só Jesus. E essas são as estratégias. Pode passar, Rafa. Cegar o entendimento é a primeira estratégia de Satanás. Cegar o entendimento. O que é entendimento? Entendimento é a leitura que eu faço mediante alguma coisa. Aí olha que interessante esse próximo slide. Olha isso. Você está vendo ali uma menininha, que eu coloquei ela proposital, que ela parece muito com a minha filha. Vocês verem uma menina correndo para lá e para cá aqui, ela é ela, Ana Clara, mexendo com todo mundo. E olha o que a Bíblia fala. Satanás, o Deus deste mundo, pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a glória do Evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Você acha que o diabo está muito mais preocupado com os seus pecados? Ou o investimento dele tem sido pesado, bilionário, em te distrair? Você se considera mais pecador ou mais distraído espiritualmente? Sabe, meus irmãos, você que tem Cristo no seu coração, quando você peca, vem um sentimento de arrependimento dentro de você. E a graça do Senhor está acessível para você se arrepender em todos esses momentos. E quando você ora de todo o seu coração e pede perdão ao Senhor, você está liberto daquele pecado, porque Deus te perdoou. Só que não é isso que para o diabo hoje, nos tempos de hoje, é mais importante. Ele não está preocupado com essa montanha russa, né, que a gente vive de pecado e perdão. Pecado, ele está preocupado é tirar você da visão. Ele está mais preocupado com as coisas que você pode produzir. E se você não estiver na visão, no propósito, se você não estiver olhando com os olhos do Senhor, para onde que você vai? Para o lugar onde você quer e não o lugar onde Deus quer. Só que sabe o que é mais interessante? É que ele está investindo pesado nos nossos filhos. São nas nossas crianças. Hoje, no almoço, a gente, né, depois da palavra da manhã, a gente foi almoçar junto com a liderança dos jovens, e eles viram como que a Ana Clara faz. A minha filha, ela é o tempo inteiro, eu quero o celular, me dá o celular. Você fala, não, filha, eu vou botar um desenho para você aqui agora que é de Deus, Superbook. Muito bom. Ela, papai, esse eu já não quero mais. Ela já está enjoada, né, das coisas que ela já viu, a gente já viu todo, né, um monte de desenho evangélico, 3 palavrinhas e tudo, e ela tem 4 anos de idade. Onde estão as pessoas com visão de Deus, que vão ser produtores de desenhos evangélicos? Será que aqui não tem? Onde estão as pessoas que vão se posicionar diante do Senhor e investir também milhões para que os nossos filhos estejam nos caminhos do Senhor? O diabo tem investido pesado. Aí ela vai pegar o YouTube, do nada vem uma propaganda, e as propagandas não são relacionadas ao desenho que ela está vendo. A propaganda é isso, você sabe o que é, você vê também. Nós vemos. Esse é o ponto. E a gente quer falar assim, mostrar para Ana Clara, não pode ver essas coisas, para de usar o celular. E eu estou aqui, cara, também da mesma forma, viciado do mesmo jeito. Irmãos, essa palavra é para mim, é para você. Eu sou melhor do que vocês, sou pecador muito mais. Eu quero dizer para vocês essa noite, eu quero dizer para mim nessa noite, que se eu não abrir os meus olhos espirituais, eu não vou conseguir enxergar o que o diabo tem feito. E ele tem cegado aquela mãe que está ali, ó. Ela está desesperada porque a filha viu aquilo. Só que a mãe também está nessa mesma posição, na mesma... Está viciadinha também.
Vamos confessar os pecados aqui nessa noite? Quem que se considera aí a pessoa que, cara, eu estou muito, talvez aí, usando as redes sociais, o telefone celular, deixo a minha família de lado às vezes, eu estou numa roda de conversa familiar, eu fico mais no celular. Quem confessa aí? Vai, vamos ver quem está nesse time também. Tem alguém aí? Tem alguém? E a gente vê isso, vê essas questões, a gente sabe que nós sabemos que nós estamos errados, mas mesmo assim a gente acaba continuando. Pode passar, Rafa. João 12:35. Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Pode passar. Desânimo e desesperança são as principais armas usadas por Satanás, e essa é a segunda estratégia de Satanás. A segunda estratégia de Satanás, desânimo e desesperança. Nessa foto que vocês estão vendo ali, é uma menina que, ela está vendo que ela está vestida de forma adequada para uma corrida, para uma atividade física. Quantos aqui começaram algo e não terminaram? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Oi? Muito pecado, já deixa a mão levantada, né? Quantos aqui falaram que esse ano eu entraria numa academia? Meu Deus do céu. O tal da academia, né? Isso não é de Deus, não. Quem inventou a academia, meu amigo, né? É de Deus, é de Deus. É, isso aí. Meus irmãos, essa menina que vocês estão vendo ali, ela começou algo. Às vezes ela está na calçada da casa dela, olha. Ela botou a roupa, se vestiu todinha e falou: hoje eu vou correr 10 km. E aí no meio do caminho ela já começou a olhar o tempo. Poxa, mas está meio nublado, né? Ai, nossa, tem tanta coisa para fazer. Nossa, a roupa que eu tinha que lavar. Ai, meu Deus. Ih, os meninos estão em casa agora, dormindo. Será que vocês acordar? Meu Deus do céu. Aí ela andou 900 metros. Ela, acho que vou ter que voltar para casa. Vamos agora entender nossa visão espiritual aqui na igreja? Rapaz, olha. Vamos lá. Conseguimos isso aqui. 3 PGs nos jovens. Nossa, mas está tão difícil, cara. Ai, meu Deus, eu estou vindo lá de Itaipava, lá 2 horas de distância. Para quem não sabe, eu moro lá em Itaipava. E eu venho toda quinta e vou domingo. Ai, meu Deus, nossa, está tão longe, cara. Meu pai do céu, está muito difícil. Isso foi talvez em fevereiro, e março foi passando, e o cansaço vai batendo, e o desânimo e tal. Só que aí Deus levanta os jovens para estar comigo, a liderança, levanta o pastor Zé, vamos lá, vamos para cima. Levanta os meus amigos para conseguir um apartamento novo lá para a gente. E Deus está ali, cara, te incentivando, te apoiando, te instruindo. E Ele fala para você nessa noite, não tem nada a ver com condições financeiras. Não tem nada a ver com aquilo que você tem ou que você não tem. Tem a ver com o seu posicionamento de vida. Tem a ver com a sua postura diante desse mundo pecaminoso, desse mundo perdido. O diabo quer te desanimar. O diabo quer tirar a sua esperança. Mas a nossa esperança está naquele que vive. Naquele que já morreu e já venceu. Nós entramos numa batalha já vitoriosos. Nós entramos numa guerra, numa luta, onde nós já somos mais que vencedores. E você tem que parar de viver como derrotado. Você tem que parar de andar com essa cabeça baixa. Durante muito tempo eu estive em depressão, crise de ansiedade. E eu muito orgulhoso. Até chegar o dia que eu falei, eu preciso ir no médico. E uma vergonha, né? Uma vergonha de chegar na frente de um psiquiatra e falar. Meus irmãos, tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são físicas,
Tem coisas que são mentais. O diabo, ele vai tentar atacar todas essas áreas na sua vida. Às vezes você acha que isso que você está passando é algo espiritual, quando na verdade você precisava ir no médico. Às vezes você acha que o que você está passando, você tinha que resolver de uma forma, quando na verdade você precisa de ajuda. Você precisa ir no psicólogo, você precisa de terapia, você precisa de marcar um gabinete com um pastor. Vença o seu medo, vença a sua vergonha, vença esse primeiro passo que é muito difícil. E aí quando eu fui no psiquiatra, que eu fui diagnosticado, eu não sabia que eu estava em depressão. Não sabia. Ele virou para mim e falou assim, cara, você está com depressão. Aquilo me deu um choque de realidade, porque, então é isso que é depressão? É assim? Eu não sabia. Você precisa tomar esse remedinho, esse aqui. Eu não tenho vergonha disso não, sabe o que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha do passado, daquele cara cabisbaixo, chorando, querendo fazer um monte de coisa louca. Eu tenho vergonha do Ramon, que não tinha propósito de vida. Hoje eu estou aqui em Morada, muito feliz, muito contente com aquilo que Deus tem feito. Hoje eu estou aqui nessa igreja, faço parte de uma família, amém? E olha que legal isso. A visão espiritual que Deus nos dá nessa igreja é que no nosso culto de jovens, isso aqui vai estar lotado de gente. A visão espiritual que Deus me deu é que a gente precisava de ter um PG de jovens casados. Para que casais aqui desta igreja fossem protegidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. No nosso PG a gente fala mesmo, né, Danilo? Né, Janine? A gente solta o verbo lá. Lá é a hora da gente se abrir. Eu passo por isso, eu passo por aquilo. E o Danilo e a Janine são prova viva disso, porque no último PG eles falaram algumas coisas, e te dando um testemunho, Janine e Danilo, teve um casal que me procurou e falou assim, Ramon, eu fiz o que eles falaram, e como que a minha casa melhorou? Olha isso. Testemunho de vocês, tá vendo? Pode passar, Rafa. 1 Samuel 11:3 diz, as autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, a gente se rende. Olha a mentalidade de quem já está derrotado, de quem já se perdeu. Se ninguém nos socorrer, então vou fazer o quê? Vou ficar sem olho. Pode passar. Essa imagem te ofende de alguma maneira? É ofensiva para você? É uma realidade na sua vida? Será que os filmes que a gente tem visto, as séries, as imagens que entram dentro da nossa casa, será que as amizades com quem eu ando, nunca negocie a visão que Deus te deu. Nunca negocie. Nunca negocie aquilo que Deus te deu de graça. Pode passar, Rafa. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Próximo. Pode passar, Rafa. Como proteger a sua visão espiritual? Diante de tudo que a gente falou, pessoal, nós falamos exatamente do que o diabo quer fazer com você. Mas agora eu quero trazer você para um outro nível, para uma outra área. Que agora nós vamos falar, aquele que tem visão espiritual, o que Deus, o que Jesus tem para nós, amém? Vamos lá, Rafa, pode falar? Pode passar. Tenha esperança e acredite que Deus enviará Jesus, o libertador e curador da nossa visão espiritual. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Mas para exemplificar isso para você e ficar claro, se de tudo que eu disse aqui você não absorveu nada, se lembre dessa história. O meu primeiro carro, pode passar um só, isso, fica aí. O meu primeiro carro foi, eu chamava ele de baratinha. Baratinha. Sabe aquele Ford Ka?
antigo, pequenininho. Esse foi o meu primeiro carro. Ele foi R$7.500. Não, foi 8 mil. 8 mil reais, mais ou menos. Sim. E quando eu comprei, nossa, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei tão feliz que olha só a próxima foto. Olha a cara de felicidade da minha esposa. Olha como ela está feliz nesse carrão. Bonitona, né? Volta aí, Rafa, para o pessoal ficar olhando as pernas da minha esposa. E esse carro, meus irmãos, eu era apaixonado nele. Quem é apaixonado pelo primeiro carro aí? Fala a verdade. Quem é apaixonado pelo primeiro carro que teve? Nossa, eu amava. E todo mundo falava, rapaz, esse carro aí, cara, isso não é coisa para você andar com Cecília, não, rapaz, tadinha dela. Primeira viagem nossa, Marcos, a gente foi para Cachoeiro. Olha a viagem. Ele quebrou, o carro quebrou, já teve que pegar o guincho. E aí, engraçado, que eu tenho um amigo que na época ele jogava no Cruzeiro, o Edmar, ele é de Iconha, e jogava no Cruzeiro, né? E aí o carro quebrou, uma fumaceira danada, parei o carro e parou o Edmar atrás com um carrão gigante. Era Santa Fé, eu acho, né? A Fé, né? É Santa Fé que veio me salvar aqui no meio do nada. E paramos na BR lá, aí veio Edmar, aí, cara, aconteceu alguma coisa aí. E as meninas, as amigas de Cissa, elas queriam ver o carro, né? Aí elas foram tudo dentro do carro. Começou uma fumaceira, um cheiro de queimada. Meu Deus, que vergonha. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no posto de gasolina, parei assim, acho que foi a minha primeira abastecida mesmo, oficial. Eu falei, coloca aí 30 conto. Feliz da vida. R$30 naquela época era coisa pra caramba, né? Então, coloca aí R$30. Aí o cara falou assim, você quer que dá uma limpada nos vidros? Eu falei, claro, meu carro novo, mete água nisso aí, rapaz. Deixa Deus te usar, irmão. E ele pegou aquela aguinha, jogou na frente, jogou atrás. Rapaz, quando ele falou assim, fecha o vidro aqui para eu jogar aqui também nos vidros, lá, lateral. Aí eu liguei o botão de eletrônico, que era assim, ó. E aí o vidro fazia assim, ó, aí eu puxava a frente, aí mais um pouquinho, aí puxava a frente, aí até acertar, né, beleza? E aí depois que isso é um encaixezinho que vai. E aí depois que o vidro encaixou, eu tô lá bem relaxado. O cara pegou aquele regador, né, um negócio que tem um bico comprido assim, e fez assim no vidro assim, ó. Rapaz, a água bateu no retrovisor, tinha um buraco no retrovisor. A água fez assim, ó, tudo em cima de mim. Me molhei todinho. O carro tinha o carro, ele furaram o olho direito do carro. O carro não teve visão espiritual, esse carro. Mas, meus irmãos, esse carro era... Nossa, eu gostava muito desse carro. E aí, quando eu pegava o carrinho, de manhã eu falei isso também, quando eu pegava o carrinho que eu conseguia atingir grandes velocidades, 70 km por hora, e eu estava ali, e tipo assim, 70 km por hora no Ford Ka, ele já está assim, né? Parece um porco, né? Parece um porquinho gritando. E eu estava ali, e tinha um barulho no carro, um barulhinho, que ficava assim, ó. Olha, aquilo ia na minha alma, meu Jesus. Aquilo me corroía por dentro. E eu fiquei uns 2 meses andando com aquele barulho. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu comprei esse troço? Aquilo me vinha uma raiva, uma coisa. Até o dia que eu saí do volante, pedi meu irmão para dirigir, fui para o banco de trás. E comecei a caçar o barulho. E caçar, e fui atrás do barulho, fui atrás. E eu achei um buraquinho, e dentro desse buraquinho tinha um parafusinho desse tamanhozinho. E com a vibração do carro, ficava dando muito barulho. E aquilo ficava assim, cara. Quando eu tirei aquele parafuso, ai, meu Deus do céu. Que felicidade, Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu senti uma paz, uma alegria. Parecia o céu naquele Ford Ka. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Pode passar, Rafa. Essa maravilhosa, linda mulher aí. Eu quero ler com você agora esses textos. E depois eu quero explicar o motivo por que eu falei essa história para vocês. Mas vamos ler
para a gente fixar essa mensagem nessa noite, olha. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Próximo. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou-se dele. Ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: e isto é o que acontecerá com os bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, haviam 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Opa, agora o rei acordou, né? Agora o povo acordou. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá o quê, gente? Libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Eu quero falar para você uma coisa. Enquanto eu estava em todos os momentos naquele volante daquele carro, eu nunca ia perceber o que exatamente estava acontecendo. De onde vinha aquele barulho? Quando eu saí daquele volante e coloquei meu irmão para dirigir e fui para trás do carro, eu achei então o problema. Eu quero dizer para você nessa noite, cara, deixa o seu volante nas mãos do Senhor. Deixa a sua vida nas mãos de Deus. Dá um passo para trás e olha a sua vida de cima. Recorra a quem vai te ajudar. Eles foram atrás de um monte de gente. E vocês perceberam que eles não foram atrás de Saul? Saul ouviu o choro do povo. Deus te diz nesta noite: pare de recorrer a lugares onde não vai te levar a lugar nenhum. Para de recorrer a pessoas que não te ajudam. Recorra ao Senhor. A visão que Deus quer trazer para a sua vida hoje é uma visão espiritual. Entenda as suas mazelas, entenda as suas fragilidades, reconheça os seus erros, reconheça as coisas que você precisa melhorar e busque ao Senhor. Entregue ao Senhor. Pode passar, Rafa. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pode passar. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, nossos olhos nessa noite, eles precisam ser abertos. Você precisa enxergar aquilo que Deus tem para você. E eu falo para você, sem sombra de dúvida, aquilo que Deus tem para você é maravilhoso, é grande, é poderoso. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de nada material. No livro de Hebreus diz assim: porque aqui nós não temos cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Nós precisamos viver o céu aqui. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós aqui. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu quero te convidar agora, neste momento, com muita autoridade, a você falar comigo, que vai estar no próximo slide. Pode passar, Rafa. Você pode decretar essa verdade em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3.
Hoje é dia de Cristo restaurar a minha visão. Você pode dizer mais forte? Hoje é dia de Cristo restaurar a minha visão. Agora levanta suas mãos bem alto e declare para o inferno ouvir. Hoje é dia de Cristo restaurar a minha visão. Você vai sair daqui nessa noite vendo as coisas do alto, as coisas do Senhor. Feche os seus olhos neste momento, vamos cantar ao Senhor.